Fala, investidor, tudo bem com você? Hoje a gente vai falar sobre startups e qual é o impacto tributário que você tem ao investir nesse tipo de empresa. Bom, primeiro de tudo, você sabe o que é uma startup? Startup são empresas em estágio inicial, ou seja, aquelas que estão iniciando a sua vida, mas que encontraram uma dor, um problema específico e estão solucionando esse problema de maneira tão boa que elas se tornam escaláveis, exponenciais. Ou seja, elas crescem em receita, crescem em faturamento muito mais do que as suas despesas crescem. Esse é o conceito de escalável. E quando uma empresa que está em um determinado mercado resolve uma dor e está em estágio inicial e ela cresce suas receitas de maneira que as suas despesas não crescem tanto, ela é uma empresa considerada startup. E startups é um conceito que vem lá do Eric Ries no seu livro Startup Enxuta. Bem bacana esse tema. Bom, e se você não sabia disso, eu já peço aqui para você deixar o seu joinha e que tem muito mais informação interessante para vocês. E como é que um investidor passa a investir em empresas como essa? Porque veja, para pensar um pouco. Se você tem no mercado empresas listadas na bolsa que são small caps, que são aquelas empresas pequenas, mas que têm potencial de serem grandes e elas têm ali um potencial de se valorizar 10, 12, 15, 20 vezes e multiplicar o seu patrimônio se você investir nelas. Como é que você consegue investir em startups, que são essas empresas menores ainda, que têm a possibilidade de se tornarem gigantes e multiplicar o seu investimento em 50, 60, até mesmo 100 vezes? Como é que a gente faz para investir nessas empresas hoje? Bom, existem plataformas que você consegue fazer esse tipo de investimento na pessoa física, ou se você quiser, você pode ir para o que a gente chama de grupos de anjo ou até mesmo fundos de venture capital, que são os fundos ali, micro fundos de venture capital. Você pode estar comprando uma cota, entrando no fundo, e aí o fundo ele faz um investimento em diversas empresas como essas. Ou se associando a algum grupo de anjos, que são pessoas físicas também, mas que têm algum tipo de experiência e aí também fazem seleção dessas empresas. Ou ainda, o primeiro que eu falei, você pode investir sozinho entre aspas. Você entra numa plataforma como se fosse o seu homebrook aí da corretora que você utiliza, entra nessa plataforma, escolhe ali as empresas em que estão com captação aberta e aí você faz o seu investimento. E aí depende da plataforma que você vai utilizar, mas aí você pode investir entre 1.000, 10.000, 100.000 reais, dependendo da sua disponibilidade. E é assim que você consegue investir em uma startup. Mas eu quero deixar claro aqui que esse tipo de investimento, ele é um investimento de altíssimo risco, porque nós estamos tratando de empresas, e empresas, elas lidam com as situações e riscos de mercado, inclusive o risco de falir. Então, se você é um investidor iniciante, eu sugiro você procurar mais e se aprofundar mais nesse tipo de investimento antes de realizar um aporte. E só para você saber, existem plataformas hoje que fazem o que a gente chama de mercado secundário das startups. Como, por exemplo, elas pegam ali uma parte do capital social, tokenizam esse capital social e distribui ali na plataforma. E aí você consegue comprar, vender e
fazer o que você quiser com esse tipo de investimento. Lembrando que startups normalmente não distribuem dividendos, certo? Então, essas empresas, elas são aquelas empresas de alto crescimento mesmo. Eu vou citar alguns exemplos para você se familiarizar. O Nubank foi uma startup. O Google, bem mais anteriormente, também foi uma startup e hoje é uma Big Tech, né? O Nubank aí é um grande banco, uma fintech muito disruptiva, em que completou 10 anos recentemente e é essa grande empresa que a gente tem aí. Bom, se você optou por ou um grupo de anjo ou investir em uma plataforma dessas, saiba que você é o responsável pela tributação caso você tenha algum lucro com esse tipo de investimento. Então veja, você está sujeito às regras do ganho de capital. Isso significa que o seu imposto de renda, ele é um imposto de renda considerado ganho de capital. Isso significa que você não vai poder compensar eventuais prejuízos que você tiver, tá bom? Que isso fique bem claro. Então, quando você se associa a um grupo ou você vai numa plataforma, você tem que entender que quando você faz esse investimento, você tem que ver quanto tempo que você vai ficar com esse tipo de investimento, porque o tempo vai determinar qual é a alíquota de imposto que você vai se encaixar. Então, se você ficar em um investimento de startup que deu muito certo e você já vendeu ali, deu um lucro ou 2, 3 vezes, você já saiu porque achou que a empresa não ia dar certo e no fim ela deu, enfim. Se você ficou até 180 dias, você vai pagar um imposto de 22,5%. Então veja, não é apenas 15% de imposto de renda. Você tem faixas e essas faixas vão variar de acordo com o tempo que você ficou com esse investimento, com esse token ou qualquer que seja o nome, com essa cota dessa empresa, dessa startup, tá? Não pense que por ser ganho de capital, você vai ser tributado apenas por 15%. O ganho de capital aqui também vai ser considerado, esse conceito de ganho de capital, vai ser considerado para você fazer a informação para a Receita Federal. Isso significa que você, quando tiver esse lucro, pagar o seu imposto, você vai ter que informar no programa do GCAP esse ganho, esse resultado positivo que você teve. Mas aqui gera uma coisa boa, porque quando a gente fala de ganho de capital, a gente tem aqui também um efeito positivo, que é o quê? Uma isenção. Então, a isenção que a gente sempre fala aqui no canal para investimentos no exterior, que é para vendas até R$35 mil, também cabe aqui no caso das startups. Ou seja, se você porventura fez um investimento em uma startup de R$10 mil e você vendeu esse investimento por R$30 mil, você não vai pagar imposto de renda. Olha que bacana. Gostou dessa informação? Então, se você gostou dessa informação, já deixa o seu like, compartilha com os seus amigos que estão pensando em investir em startups ou que não fazem a mínima ideia do que seja isso, para eles começarem a entender. E se ficou com alguma dúvida, é só colocar aqui nos comentários. Um forte abraço e até mais!